Olá, boa tarde. Em menos de 24 horas, 2 incêndios criminosos consomem 2 casas em Cachoeira do Sul. Perdemos tudo, perdemos total completo. As mudanças nas leis trabalhistas e no fundo de garantia. Michel Temer anuncia a autorização de saque em contas inativas do FGTS. Cerca de 10.200.000 trabalhadores possam sacar o saldo de suas contas do FGTS. A dureza nas mudanças previdenciárias tem preocupado trabalhadores. O regulamento da Previdência ele é bem claro, é uma tríplice contribuição. E muitas vezes, quando uma das partes ou duas não contribuem e tiram somente do trabalhador, é óbvio que não ia chegar no final. E para quem pretende viajar neste fim de ano, a gente dá dica para a manutenção do veículo. Pesquisa mostra que 80% dos carros em circulação têm algum problema. Essas e outras informações a partir de agora no NT Sul. E nós começamos o NT Sul com um símbolo do Natal aqui de Cachoeira do Sul. É o ônibus iluminado da TNSG, que há ao menos 10 anos promove um passeio diferente pelas ruas da cidade. Quem participa não se arrepende. Quando cai a noite em Cachoeira do Sul, ele surge todo iluminado, se misturando ao trânsito e à paisagem urbana. Traz consigo, além das luzes, o som característico da época e, inegavelmente, por onde passa, chama a atenção das pessoas e encanta adultos e crianças. A Praça Honorato de Souza Santos, o ponto de partida do ônibus, recebeu uma decoração toda especial que tem atraído um grande público todas as noites. Famílias inteiras circulam, exploram os espaços temáticos, tiram fotos e as crianças se divertem. E os adultos também não fogem do encantamento. E à noitinha, desde o dia 28 de novembro, o ponto, que durante o dia é base para o transporte coletivo, se transforma a partir das 9 horas da noite na estação de partida e chegada do ônibus Luz. E se engana quem pensa que toda expectativa e ansiedade é só das crianças. Tá tão legal assim? Tá tão legal assim? Hoje a noite é bela, juntos eu e ela, vamos na capela felizes a rezar, ao soar o sino pequenino, vai o Deus menino nos abençoar. Bate o sino pequenino, sino de Belém, já nasceu Deus menino para o nosso bem, paz na terra, pede o sino alegre a cantar, abençoe Deus menino esse nosso lar. E a expectativa de todos se acentua quando surge na rua 7 de setembro um ônibus todinho iluminado propagando músicas natalinas. Sino alegre a cantar, abençoe Deus menino esse nosso lar. São 2.500 watts de som, um gerador de 5 kVA e 380 metros de mangueira com lampadinhas de LED circundando o veículo. A turma que desce do ônibus é só sorrisos. E enquanto uns descem pela porta de trás, outros sobem pela porta da frente. E aos poucos a fila anda, ainda que muitos tenham que esperar a próxima volta. Rogério Santana, o motorista e comunicador, faz a saudação inicial e lidera o agito dos passageiros. Eu quero ouvir uma noite bem bacana, bem alta. Aí. Boa noite! Agora eu gostei, né? Veio fé nessa galera. Quando se aproxima da Praça da Matriz, quem está dentro do ônibus já vislumbra uma linda imagem do sítio histórico iluminado.
E quem está do lado de fora e pode visualizar o ônibus integrado ao cartão postal maior de Cachoeira do Sul e entende por que este veículo já integra as comemorações locais desta época. Geralmente, nas segundas, o ônibus sai da rota de atendimento e participa de atividades sociais, atendendo escolas e entidades assistenciais. Esta semana é vez da comunidade do Piquiri. O veículo iluminado ainda deve circular pela cidade até o dia 25 de dezembro. Certamente um belo passeio. E o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem liberou ontem a ponte sobre o arroio Capané, no interior de Cachoeira do Sul. Foram 60 dias de interrupção desde as chuvas de outubro. Para ajustar a estrutura, servidores do DAER contaram com o apoio do 3º Batalhão de Engenharia de Combate na retirada da estrutura antiga de ferragens e também de concreto que cedeu com a enxurrada do segundo semestre deste ano. No fim da tarde de hoje, um novo protesto está previsto na volta da Charqueada, aqui em Cachoeira do Sul, com bloqueio dessa via. Os moradores cobram acostamento no local. Um cronograma de movimentações segue mobilizando os moradores da volta da Charqueada, depois da morte da estudante Priscila Flores Espíndola, aluna da escola Mário Godoy Ilha, ocorrida na última sexta-feira. Na tarde de hoje, às 17h15, um novo protesto deverá reunir moradores e comunidade escolar, que trancarão, mais uma vez, um trecho da volta da Charqueada em frente à Capela Santa Maria Goretti. O inquérito do acidente está sob responsabilidade da delegada Fabiane Bittencourt, que aguarda resultado das perícias para concluir o procedimento. Delegada, com relação aos procedimentos do inquérito da morte da estudante lá da volta da Charqueada, em que pé está essa situação? Na verdade, foi instaurado um procedimento, um inquérito policial, junto à Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, em razão da vítima ser menor. Mas eu, no dia do fato, compareci no local e já pude fazer algumas constatações preliminares com relação à situação. Então, a gente analisou, né, o corpo da vítima, que estava no local, e principalmente fez uma avaliação com relação ao veículo, né, ao caminhão, que também estava no local no momento. Então, o que a gente pode constatar, né? Que é claro que essas informações são em caráter preliminar, depois a gente vai estar comprovando elas com as perícias que já foram solicitadas. Então, a gente pode constatar em caráter preliminar que a vítima teria caído entre o vão das rodas traseiras do veículo e as rodas teriam passado, né, por cima dela, então o corpo teria sido, né, esmagado, né, pelas rodas do caminhão. O caminhão estava carregado de soja, então estava num peso assim, bastante elevado, o que em tese também caracteriza que ele não estaria numa velocidade muito acentuada no momento do fato, né? Outra questão importante que a gente pode constatar é que ele teria passado a poucos metros por uma lombada, né, que era de 40 km por hora, o que também demonstra que a velocidade que ele estava não poderia ser muito acentuada, né, enfim, para caracterizar um excesso de velocidade no momento do fato. Então, foram constatações preliminares que a gente fez no local, que a gente pôde, de início, descartar, né, pelo menos preliminarmente, uma responsabilidade do autor com relação ao fato. É claro que a gente ainda representou para que seja feita a perícia no caminhão, para que se comprove justamente essas hipóteses, né, do exato local onde o corpo teria sido atingido pelo veículo, enfim, a velocidade exata que o veículo estava, a gente pediu para serem analisados os tacógrafos. Então, mas a gente já pôde, né, por uma constatação inicial, fazer essas avaliações, que é claro que serão comprovadas, então, por meio do exame pericial. A gente ainda pretende chamar na delegacia as demais testemunhas, né, que eram uma irmã da vítima e uma amiga que estariam junto no momento, para justamente, né, colher informações que justamente comprove mais sobre a dinâmica do fato, exatamente como ele aconteceu. O autor já foi ouvido em sede policial, mais ou menos o que ele disse confirmou o que a gente já previa ali da situação, né? Então, o mais importante agora é, então, aguardar o resultado da perícia, da necropsia, que também deve estar chegando nos próximos dias, e tomar esses depoimentos. Delegada, a via realmente é bastante perigosa. Outros casos já ocorreram, se tem um registro de 5 óbitos ali. Não há muito o que fazer com relação à saída dos alunos ali, dos estudantes da escola, já que é um caminho que eles precisam percorrer.
Como que fica essa situação? Assim, o que seria o adequado? Se existe alguma orientação nesse sentido para os pais e até como autoridade conhecedora desse tipo de situação, o que ficaria como orientação para quem vai precisar, até que o DENIT conclua as obras, utilizar aquela via? Na verdade, até como titular da Delegacia da Criança e Adolescente, já peguei esse ano alguns casos, né, de lesões graves e agora, né, homicídio de trânsito envolvendo menores de idade. Então, assim, é bastante preocupante essa situação. Eu acredito que a família tem que ter um cuidado maior quando se trata de menores. Esse local em específico desse último fato é um local de extrema periculosidade, porque a gente nota que não tem acostamento, né? Praticamente qualquer um que for transitar por ali tem que caminhar em cima da via pública. Então, isso já oferece um risco bastante grande. Se para o adulto já oferece um risco grande, que já tem uma noção, né, de cuidado, enfim, de como proceder, imagina para uma criança, que muitas vezes não tem essa noção do risco totalmente, né, associada, né, justamente em razão da idade. Então, a gente pede para que os pais tenham bastante cautela, que nesses locais assim que oferecem risco, enfim, pelo menos até que se consigam algumas medidas de reparo, enfim, de melhoria, né, do local, que os pais busquem os filhos no colégio, façam esse acompanhamento, né, se não puderem ir pessoalmente, então que mandem alguém para fazer, né, essa condução dos menores, justamente para que a gente não seja mais uma vez surpreendidos com fatos como esse que aconteceu, né? Na verdade, são situações que chocam a comunidade como um todo, são fatos muito tristes, principalmente quando envolve, né, vítimas menores. Então, a gente quer justamente evitar que outros casos semelhantes aconteçam. Então, a gente pede para que os pais tenham uma maior atenção, cuidado e façam esse acompanhamento dos filhos, principalmente nos locais onde há um maior risco em razão da periculosidade da via. Realmente é uma atenção redobrada que precisam ter os pais, né? E foi identificada ontem a mulher presa por atirar coquetel Molotov em policiais durante protesto em Porto Alegre. Foi presa na tarde de quarta-feira, acusada de ação contra a Brigada Militar em manifestação em Porto Alegre, a cachoeirense Alessandra dos Santos Moreira, de 38 anos. Ela foi recolhida ao presídio Madre Pelletier. A Alessandra teria atirado o coquetel Molotov contra os policiais militares. Ela alegou ser professora, mas, segundo informações, seu nome não consta nem da folha de pagamento do magistério estadual e ela também não é filiada ao CEPER sindicato. A primeira delegacia de polícia da capital está responsável pela investigação do caso. A Alessandra já é monitorada por ações de vandalismo em protestos, conforme o setor de investigações de ações desta natureza. E a Assembleia Legislativa Gaúcha, depois de 3 dias de exaustivas votações, concluiu nesta madrugada a análise dos projetos que propõem a extinção de órgãos públicos. Foram aprovados o fim da Superintendência de Portos e Hidrovias e da Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde. Horas antes, na mesma sessão, os deputados já haviam aceito a extinção da Companhia Rio-Grandense de Artes Gráficas, a Corag. As votações seguem hoje à tarde. A expectativa do governo gaúcho agora é com o governo federal, podendo deixar de pagar a dívida mensal por 3 anos. Mas o presidente Temer já anunciou que vai cobrar contrapartidas dos estados. O assunto já passou pelo Congresso. Entre elas, a criação de programas de privatização e o aumento da contribuição previdenciária dos servidores estaduais. Já durante a suspensão dos pagamentos, no máximo 3 anos, os governadores não poderiam reajustar o salário dos servidores nem criar novos cargos. Na sessão para votação, o presidente da Casa deixou clara a postura da Câmara em relação ao Executivo. Nós estamos ouvindo o Ministério da Fazenda, mas nós não precisamos dizer amém ao Ministério da Fazenda. Lógico. Nós temos que votar o texto que a Câmara entender que é o melhor para o Brasil. O regime de recuperação fiscal que está implantado no texto do Senado é um novo projeto de lei que não tem nada a ver com a renegociação da dívida. É o maior jabuti da história da Câmara. Foram tantas mudanças que os dois lados passaram a reclamar. Deputados do DEM e do PT deixaram isso claro. Acontece que nesta última votação no Senado, colocaram um conjunto de contrapartidas que são inaceitáveis porque vão asfixiar os serviços públicos em todos os estados da federação que aderirem ao programa. Estamos aí no impasse de tentar fazer o meio termo, mas nem esse meio termo está se encontrando o acordo necessário para votar a matéria. Também insatisfeito, o governador do Rio Grande do Sul voltou para casa sem acompanhar a parte final da votação.
Eu acredito que o momento é um momento de indefinição. E o estado do Rio Grande do Sul pode ter que arcar na justiça com as consequências do atraso no pagamento do 13º salário. Funcionários públicos que contraíram dívidas em função do não pagamento do benefício podem buscar na justiça ressarcimento por eventuais danos materiais e também morais decorrentes do atraso. Isso de acordo com especialistas em direito. Como a data do pagamento do benefício está prevista na Constituição Federal e os servidores não tiveram condições de se programar para o não recebimento, os encargos gerados em função dos atrasos poderiam vir a ser cobrados do governo estadual. Depois do intervalo aqui no NT Sul, nós vamos falar sobre a saída do senador gaúcho Lazier Martins do PDT. Presidente da sigla e parlamentar trocam acusações. E em menos de 24 horas, 2 incêndios criminosos consomem 2 casas em Cachoeira do Sul. Perdemos tudo, perdemos total completo. E para quem pretende viajar neste fim de ano, a gente dá dica para a manutenção do veículo. Pesquisa mostra que 80% dos carros em circulação têm algum problema. O NT Sul volta já. Paz, saúde e paz. Paz, saúde e amor para todos. Muita saúde, muita paz. É isso aí, muito amor no coração, né, que as pessoas estão precisando. Que Deus abençoe esse mundo, Deus abençoe toda a família, de todas as classes, tanto um como o outro, para serem felizes e que tudo Deus olhe por todos. Agora, 12h18, o NT Sul já está de volta ao vivo. Lembrando que você pode assistir e também interagir com a gente pelas redes sociais, facebook.com/TV Cachoeira. Aliás, aproveite e mande aí o seu recadinho de Natal e a gente põe no ar aqui no NT Sul também. O senador gaúcho Lazier Martins anunciou ontem a sua saída do PDT. A relação entre o parlamentar e a sigla já não era boa há algum tempo e ele estava sendo ameaçado de expulsão. Lazier publicou um vídeo em que dá detalhes sobre os motivos para sua mudança de partido. Pois o presidente do PDT, que nunca propôs nenhuma medida, como se sabe, sempre viveu apegado ao PT responsável pelo caos econômico de hoje e ao PT ligado às corrupções, à degradação material e moral que vive a política brasileira. Carlos Lupe lá esteve sempre junto. Então, essa é a primeira razão. A segunda razão do meu pedido de desfiliação foi a desilusão e a desistência de continuar lutando por um trabalhismo renovado, modernizado, ao encontro dos novos tempos que nós vivemos, das novas tecnologias, da informatização, do mundo digital, da concorrência chinesa que nos tira tantos empregos com seus preços tão baixos, enfim, com a desarticulação de tantas empresas que foram fechando, numa época em que o Estado brasileiro vem recorrendo a concessões à iniciativa privada, vem privatizando estatais e fundações, enfim, a esta situação difícil que vive o país. O presidente do PDT jamais reuniu o partido para discutir esses novos tempos em alguma medida. Então, tornou-se uma situação insustentável. Diante de um presidente absolutista, que jamais nos convidou, os senadores remanescentes, para conversar, para projetar alguma eventual mudança no partido, alguma modernização, que não apenas o chão de fábrica, ao qual ele sempre esteve mais vinculado, e não ao mundo das tecnologias que nós estamos enfrentando. E agora, por fim, a ameaça de uma expulsão, a qual ele iria presidir no mês de março. É evidente que até por autorrespeito eu não posso esperar por uma reunião destas. Já ontem o presidente do PDT disse que Lazier jamais teve um coração trabalhista. E a dúvida agora fica por conta de qual sigla, que partido vai escolher o senador Lazier Martins. Gente, aumenta a demanda por serviços de revisão automotiva nas oficinas mecânicas neste fim de ano, época em que muita gente viaja, vai para a praia. E os cuidados têm razão de ser. Os resultados de uma pesquisa nacional realizada em 2014 apontam que cerca de 80% dos carros em circulação possuem algum tipo de problema. Veja as dicas de manutenção na reportagem da UPF TV.
Verificar o estado dos pneus, dos freios, também fazer a geometria e o balanceamento do carro são cuidados muito importantes que devem ser feitos antes de você pegar a estrada para viajar neste fim de ano, para curtir as férias junto com a família ou com os amigos. E nós viemos até essa oficina para conversar com um técnico automotivo, o Clécius, que vai nos trazer algumas recomendações para que você possa viajar com segurança. É importante verificar o nível de óleo, a troca de óleo, filtros, correias, velas, verificar também o sistema de arrefecimento, a troca de líquido de freio, toda a parte do motor, né, que envolve para a pessoa não ter um desencontro, um desagrado na sua viagem. Os pneus? É importante ver a espessura do pneu. No pneu, a pessoa tem um limite, que é a da troca, conferir o balanceamento, conferir a geometria, a pressão do pneu, o step também, a pessoa às vezes esquece, que está no porta-malas, esquece de verificar, é importante. Macaco, chave de roda, é muito importante conferir. O que mais é importante? Importante a espessura da pastilha de freio, verificar todo o sistema de freio, a espessura do disco de freio, revisar o freio em geral. Para identificar se não houve um desgaste. Com certeza. Sempre há um desgaste, logicamente, e verificar pela quilometragem também é importante a pessoa verificar o freio. Clécius, dentro do carro também é importante observar as indicações do painel. Com certeza. A sinalização do painel entre luz do ABS, de freio, bateria, óleo, ponteiro de sistema de arrefecimento, é importante a pessoa ficar atenta. Importante antes da viagem, o proprietário consultar o manual para ver as luzes de sinalização que indicam no manual para não ter uma surpresa na viagem. Vale lembrar que as manutenções dos veículos podem ser feitas no amor ou na dor. E pegar a estrada sem fazer essas verificações pode estragar a sua viagem. Melhor não, né? Melhor é viajar com tranquilidade e também com segurança. Realmente vira um problemão você chegar aí no fim da sua viagem ou na praia e o carro quebrar, né? Isso se não causar algum tipo de acidente, então fica a dica, faça a manutenção no seu carro. E quem tem algum tipo de deficiência pode contar agora com mais uma opção de transporte em Porto Alegre. Após mais de 2 anos de espera entre a criação da lei e o processo de implantação, o primeiro táxi acessível começou a circular na cidade. Cristiano é o proprietário do primeiro táxi acessível que começou a circular em Porto Alegre. Ele se dirige até a passageira e a encaminha cuidadosamente para a parte traseira do veículo, onde a rampa de aproximadamente 1,5 metro de extensão é acionada. Para o taxista, esse trabalho é mais do que um negócio, é a possibilidade de ajudar as pessoas. Eu tenho uma experiência em casa, né, que meu pai ele é cadeirante, então eu sei toda a dificuldade que essas pessoas que têm essa necessidade aí, eles enfrentam, né? A passageira, que também é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ficou satisfeita com o serviço. Achei ótimo, né? A gente precisa muito hoje em dia, né, de capacitação dos motoristas que nos atendem, né, com pessoas com deficiência, limitadas ou não, né? A entrada foi bem prática, bem tranquila, sem muito escândalo, né? E eu digo sempre que a gente busca a dignidade, né? Porque a gente não é um saco de batatas que bota para dentro de qualquer maneira, né? Ao todo, são 71 táxis acessíveis credenciados pela EPTC. Até abril, toda a frota tem que estar em circulação. Teve prova prática, inclusive, né? Então eles tiveram que demonstrar capacidade de operar o veículo. Então nós tínhamos 2 veículos aqui na EPTC e os 150 melhor colocados tiveram que realizar essa prova, a demonstração prática que ele tem capacidade de embarcar e desembarcar o cadeirante com tranquilidade, com segurança. Para o presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, é uma vitória da população cadeirante que há muito tempo esperava por esse serviço.
É uma vitória importante, né? Porque é uma batalha de muito tempo e, como eu coloquei, muitas vezes tem taxistas muito sensíveis que aceitam o trabalho de ter que ajudar a pessoa que usa cadeira de rodas a entrar no carro, tirar a cadeira e colocar dentro do veículo, né? De acordo com a EPTC, proprietários de táxis comuns também podem migrar para o veículo acessível. Um incêndio na noite de ontem destruiu 2 residências na rua Conde de Porto Alegre, próximo à ponte do Arroio Amorim. A origem do incidente teria origem criminosa. 2 casas consumidas pelo fogo na noite de ontem em Cachoeira do Sul retratam o drama de quem convive com a dependência química. Ernestor Luiz Sintra, Serviços Gerais, e Dércia da Silva Sintra, cuidadora de idosos, tiveram a casa incendiada pelo filho, drogadito e alcoólatra. Leandro da Silva Carvalho, 40 anos, tentou agredir a mãe e, ao ser contido pelo padrasto, jurou que incendiaria a casa e o fez. Não contente com a vingança contra o padrasto, ateou fogo também à casa do irmão, residência essa que fica ao lado. Uma família vítima do vício da droga e do álcool. A gente vai contar a história do seu Ernestor, que teve a sua residência incendiada pelo enteado, que é dependente químico. O caso aconteceu na noite de ontem, por volta das 22 horas, aqui na rua Conde de Porto Alegre. Segundo ele, seu Ernestor, o enteado tentou investir contra a mãe, enquanto ele a levava até o ponto de ônibus para que ela fosse trabalhar. Nesse tempo, ele decidiu ir até a delegacia de polícia, fazer uma ocorrência contra o enteado, até para segurar a integridade física da mãe. Enquanto ele se deslocava até a delegacia, ele veio até aqui e ateou fogo na casa de seu Ernestor e na casa do irmão, que reside aqui do lado. É isso mesmo, seu Ernestor? É isso aí, é isso mesmo que foi falado. O que é, a gente tem que falar, né? Eu não tenho como falar, eu tô arrasado, eu tô perdido, né? Pra bem dizer. O que a gente vai fazer de hora dessa? A gente fica com raiva, a gente não aguenta os sonhos mais. A gente não tem como. O que a gente vai fazer com o próximo desse? A única coisa é botar na cadeia. Que não tem, a mãe dele não quer nem ver a cara dele mais. O que ele fez. Porque a mãe dele não valia um prato de comida, ele disse. Seu Ernestor, ele residia aqui com vocês, né? Residia aqui com nós. E ele ficou revoltado porque... Ficou revoltado nesse momento. Aí ele disse que ia botar fogo na casa. E botou mesmo. Ele já tinha ameaçado uma vez. De botar fogo na casa. Ele aproveitou que o senhor não estava e nem a mãe e ateou fogo na casa. E o irmão, tinha alguém aqui na residência do irmão, não? Estava por Rio. E naquele eles chegaram. E na hora que eles chegaram, eles viram que ele tinha botado fogo na casa e juntaram ele aqui. Os irmãos, ao chegarem em casa, revoltados com a atitude de Leandro, o agrediram violentamente. Ele foi conduzido ao Hospital de Caridade da cidade, onde segue internado. Ainda hoje, pela manhã, a mãe de Leandro foi até a delegacia de polícia registrar a ocorrência. As famílias perderam tudo, inclusive os alimentos comprados para a ceia de Natal. A família espera contar com o apoio da comunidade para se reestruturar. Hoje, o que restou foi cozinhar na rua e lamentar as perdas, inclusive de uma cozinha cujos móveis recém tinham sido comprados. Perdemos tudo. Perdemos total completo. Perdemos tudo. Não tem o que fazer agora. O senhor me falava que tinha rancho, que tinha carne? Todo. Tinha rancho. Esse freezer aqui estava cheio de carne, todo. Tinha de tudo em dentro que eu tinha comprado para fazer a festa de Natal agora, né? Pro Ano Novo, tudo, né? Réveillon, tudo, né? Tava tudo ali dentro, né? O rancho de comida ali dentro, ali. Até peguei e botei lá na outra casa, lá. Vocês têm um chalé ali no fundo, que é de quem? É da sua enteada? É, da minha enteada. Por enquanto vocês vão permanecer ali? Por enquanto nós vamos permanecer ali. Cama, essas coisas nós já conseguimos. Já vão trazer, né? Uma cama box para nós. E um guarda-roupa, né? Que eu vou precisar, né? E a televisão, essas coisas queimou tudo. Não sobrou nada. 2 aparelhos são meus, 2 rádios queimou tudo. Tá ali, que derreteu tudo ali dentro do quarto ali. Roupa, conseguimos um pouco que não queimou, né? Aí, e o que queimou, e o que não queimou, tá salvo, né? E o mais, a gente tá... Que fim de ano, hein? É fim de ano, né? Fim de ano arrasado.
O que eu vou fazer? A única coisa é se virar de novo, vamos manter. E quem conseguir ajudar nós para doar alguma coisa para nós, de roupa e calçar essas coisas, né, a gente aceita. Diante da situação atual, seu Ernestor pretende se organizar e ir embora da cidade. Segundo ele, não há mais condições de conviver junto do enteado. Na manhã de hoje, outro incêndio. Um imóvel em demolição foi o alvo na zona norte da cidade. Segundo relatos de moradores do local, a casa era usada como ponto para consumo de drogas. Eu sou moradora aqui desta casa vizinha onde ocorreu agora o sinistro e acontece que por vários anos eu já pedi providências a vários órgãos da nossa cidade, inclusive para os proprietários que são aqui, digamos assim, não são moradores, moram perto da escola Getúlio Vargas. Agora faz um mês mais ou menos que eles resolveram desmanchar e eu acho que ontem então houve algum problema, algum descontentamento, quem sabe, porque vários dos ocupados moram aqui e de certo deu esse problema agora desse incêndio. Eu me sinto insegura porque muitas pessoas habitavam este lugar aqui, enquanto assim a gente corre riscos, a população que paga seus impostos e não recebe o seu salário em dia, corre riscos porque os órgãos públicos competentes não tomam suas providências. Embora se tratando de duas situações pontuais, o verão é um período em que todo cuidado é pouco quando se trata de incêndios. Poucas chuvas, o uso constante de aparelhos de ar-condicionado e ventiladores merecem atenção redobrada, inclusive das instalações elétricas. O Corpo de Bombeiros orienta que não haja intervenção civil na contenção de qualquer incêndio que tenha sido registrado na cidade. O pessoal sempre se prevenir, né? Quando sair de casa, sempre deixar uma pessoa alerta, um vizinho alerta, qualquer novidade chamar os bombeiros. E não tentar apagar o fogo. Chame imediatamente o Corpo de Bombeiros, senão fica mais dificultoso. A quinta-feira começou com céu claro em Cachoeira do Sul. O dia é de tempo bom, com muito calor. A temperatura mínima ficou em 23 graus e a máxima deve chegar a 35. Na sexta-feira segue o calor e aumenta a presença de nuvens. Há uma pequena possibilidade de pancadas isoladas de chuva. A temperatura mínima aumenta um pouquinho e fica em 25 graus. A máxima fica em 35. Sábado, sol com muitas nuvens e períodos de nublado. A mínima fica em 24 graus e a máxima em 32. Confira no mapa como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. O segundo dia de verão no estado é marcado pela presença do sol com possibilidade de pancadas de chuva, a chamada chuva de verão, especialmente na metade norte do Rio Grande do Sul. O ar quente predomina no estado e há alerta de temporais isolados, mais para o fim da semana. Vamos ver as temperaturas. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 37 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 36. Em Passo Fundo, no norte do estado, 29 graus. Em Santa Maria, na região central, 34. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 28 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 31 graus. E durante as comemorações dos 99 anos do 3º Batalhão de Engenharia de Combate em Cachoeira do Sul, na última semana, um convidado especial retornou à cidade. Helena Caetano conversou com o general Freitas, um militar da reserva e escritor. Ele compartilhou com os militares as suas histórias. Ele é porto-alegrense, prestou serviço militar em Cachoeira do Sul e tem uma relação muito estreita com o 3º Batalhão de Engenharia de Combate. Estamos falando do general Freitas, que depois de 58 anos, é isso? Exatamente. Retorna a Cachoeira do Sul justamente para comemorar, juntamente com o pessoal daqui, os 99 anos do 3º Batalhão de Engenharia de Combate. Boa tarde. Boa tarde. É uma alegria imensa retornar e rever Cachoeira. Considero que no Brasil temos duas cidades maravilhosas. Estou falando de coração. Sim. O Rio de Janeiro, por todos reconhecida como tal. E Cachoeira, foi anos de muita felicidade, 58, 59, 60 e 61. Uma cidade muito hospitaleira, que me acolheu,
fiz muitas amizades aqui àquela época, mas depois nunca mais retornei, sempre nas andanças pelo Brasil. E como eu gosto de história, o coronel Rosman, atual comandante, muito gentilmente me convidou para vir aqui falar aos soldados, eu tive a honra de fazê-lo há pouco, e logo a seguir para os sargentos e oficiais. Contar a minha experiência na parte histórica, sobre o grande patrono desta unidade, que foi Conrado Bittencourt, um soldado de expressão, que se formou nas agruras da Guerra do Paraguai. Foram 3 anos e meio que ele combateu, e depois comandou ainda por 7 anos o batalhão pós-guerra. Então, um grande nome da engenharia e do Exército Brasileiro. Fiz questão de mostrar aos soldados esse aspecto. O senhor está na reserva já há algum tempo e se dedicou a 3 livros, escrever 3 livros, um deles de contexto histórico, que é o seu foco principal aqui em Cachoeiro do Sul, passar um pouco dessa mensagem. O que mais que o senhor destacaria sobre a unidade militar aqui de Cachoeiro do Sul, sobre o patrono, sobre todo esse contexto? Sim, deixei claro aos soldados que a unidade evoluiu muito, e evoluiu no sentido positivo. Quando uma nação melhora, as Forças Armadas naturalmente melhoram também. Então observa um grande avanço. Quando aqui cheguei, nós tínhamos 3 companhias, aqui temos 5, né? Efetivo maior, material bastante moderno em relação ao do meu tempo, o aquartelamento muito bem cuidado. Quando cheguei, esse pátio bonito aqui à frente era todo de terra. Eu me lembro que nós calçávamos, os calceteiros vinham aqui para calçar a unidade. Chegava-se a Cachoeira tão somente pela ferrovia. A rodovia estava muito ruim. Eram 5 a 6 horas até Porto Alegre, no cascalho. Então, a cidade também melhorou, sem dúvida. Eu gostaria até depois de uma pequena andança aí pela cidade. Então, de qualquer forma, é uma alegria. Eu estou muito feliz em retornar. O serviço militar da sua época e de hoje, o que o senhor traça como diferença, como parâmetro, no que evoluiu, piorou em alguma coisa? Quais são as principais diferenças? O que o senhor poderia classificar e destacar para a gente? A tendência dos velhos é falar no meu tempo, mas eu digo no meu tempo era muito pior. Hoje estamos em condições muito melhores. Em que sentido? Um exemplo pequeno para que entendam. Nós recebíamos o mesmo efetivo de hoje, talvez por aí. Porém, 50% de analfabetos. Quando terminava o expediente, 50% dos nossos recrutas ia para a escola regimental. Algo que hoje não existe, que todos vêm já, no mínimo, com o 1º grau completo. Quando da palestra eu pude ver como os soldados estão flexionados, são soldados cultos em relação aos do meu tempo. Então, isso foi uma grande evolução. Os recursos humanos melhoraram e os materiais também. Então, eu vejo que o Brasil evoluiu e nós evoluímos, as Forças Armadas evoluíram também. O senhor deve ter acompanhado, e a gente, meio que de conhecimento público, a questão assim, de investimentos nas Forças Armadas, de alguns anos para cá, tem reduzido bastante isso também, o pessoal que serve, que presta serviço militar, muitos anos foi reduzido também, em função até da questão de investimento. Respondendo como brasileiro, eu entendo que é uma política de nação. Nós estamos fora dos eixos dos grandes conflitos mundiais. Estamos em paz com os nossos vizinhos há mais de 150 anos. E, mesmo com a pequenez de recursos, nós temos forças armadas superiores às deles. Então, não temos ameaças imediatas próximas. Lógico que, como militar, agora respondendo como militar, nós temos uma querência, para usar o palavreado gaúcho, de termos forças armadas compatíveis com a grandeza da nação. O Brasil já é uma potência regional e estamos muito aquém, em termos de forças armadas, desta presença. Nós deveríamos merecer mais recursos. Hoje nós não alocamos sequer 2% do produto interno bruto para as Forças Armadas. Entendemos, como brasileiros, e gostaríamos, como militares, que um maior volume de recursos fossem destinados às Forças Armadas.
Para o senhor é um orgulho, é um motivo especial retornar à Cachoeira justamente nesta data festiva, 99 anos do 3º Batalhão de Engenharia de Combate? Sim, declinei. Eu espero que, a despeito dos meus 78 anos, que no ano que vem eu possa, se o coronel acho que estará aí ainda, né? Que o coronel me convide, que eu venho aqui para comemorar com todos os 100 anos da unidade. Tá bom, obrigado pela sua participação conosco aqui no NT Sul. E seja bem-vindo à Cachoeira mais uma vez. Muito obrigado, fico feliz em ter cooperado com todos. Tá bom, muito obrigada. Aí então a participação do General Freitas, que serviu aqui em Cachoeira do Sul e que retorna mais uma vez à Unidade Militar de Cachoeira do Sul, justamente nos 99 anos do 3º Batalhão de Engenharia de Combate. Muito obrigado, Lena. Certamente, o Exército Brasileiro é uma importante instituição, não é, que presta um serviço importantíssimo para toda a nossa nação. Daqui a pouquinho, aqui no NT Sul, as mudanças nas leis trabalhistas e também no Fundo de Garantia. Michel Temer anuncia autorização de saque em contas inativas do FGTS. Cerca de 10 milhões e 200 mil trabalhadores possam sacar o saldo de suas contas do FGTS. E ainda a dureza nas mudanças previdenciárias tem preocupado trabalhadores. O regulamento da Previdência ele é bem claro, é uma tríplice contribuição. E muitas vezes, quando uma das partes ou duas não contribuem e tiram somente do trabalhador, é óbvio que não ia chegar no final. O NT Sul volta logo depois do intervalo. Desejar um Feliz Natal a toda a família, a todos os amigos e que o próximo ano seja muito melhor do que esse que passou. O amor de todo mundo, a família unida, né? É isso aí. Que Deus abençoe a todos, continue sendo misericordioso como ele tem sido com a gente tanto tempo. E que 2017 possa ser um ano com mais paz, mais segurança e com Deus no coração para todo mundo. O presidente Michel Temer anunciou hoje de manhã que o governo vai liberar o saque de contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, até dezembro de 2015. Temer fez o anúncio em pronunciamento antes de participar de um café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto. A medida faz parte de uma tentativa do governo de reaquecer a economia. Eu começo fazendo o anúncio do saque de contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Isto vai permitir, já fizemos o levantamento, que cerca de 10 milhões e 200 mil trabalhadores possam sacar o saldo de suas contas do FGTS. Os senhores sabem que os trabalhadores alcançados são aqueles que possuem contas no FGTS, inativas até 31 de dezembro de 2015. Sabem também que essas contas são geradas quando o empregado deixa um emprego e, eventualmente, vai para outro emprego. Ou seja, a conta anterior torna-se inativa, abre-se uma nova conta do novo emprego e ele só poderá sacar essas verbas todas de eventuais contas inativas, ou quando se aposenta, ou então na hipótese de aquisição de moradia própria, né? Então nós estamos flexibilizando essa exigência, né? Porque o momento que nós vivemos na economia demanda a adoção de medidas que permitam, ainda que de forma parcial, uma recomposição da renda do trabalhador. E, portanto, estamos permitindo que os trabalhadores detentores dessas contas, até 31 de dezembro de 2015, né, possam dispor de um recurso que, em condições normais, não estariam ao seu alcance. E trata-se de um valor que pode alcançar, pelos cálculos, cerca de 30 bilhões de reais, considerando-se o histórico dos saques dessas contas. Ainda conforme o anúncio do presidente, não vai haver limites para o saque das contas inativas, sendo que 86% dessas contas não ultrapassam o valor de um salário mínimo. O governo anuncia hoje também mudanças na legislação trabalhista. Entre as possíveis mudanças está a ampliação da terceirização, que deve incluir novas áreas além das permitidas atualmente. Outra medida deve ser a prevalência do acordo entre empresas e sindicatos dos trabalhadores sobre a legislação.
Outros temas que estão sendo discutidos são a ampliação do contrato de trabalho temporário. Há também a formalização da jornada diária de até 12 horas. E uma das principais mudanças na hora de se aposentar é quanto à idade mínima. No projeto proposto pelo governo Michel Temer, o trabalhador teria que aguardar até os 65 anos, com pelo menos 25 anos de contribuição à Previdência, mas para você receber o valor integral, o seu salário seria necessário, ou para receber integralmente o valor do salário, seria necessário contribuir por 49 anos, mesmo que você tenha atingido os 65 anos de idade. É uma regra considerada dura por muitos especialistas. Gabriela Bello. Eu vou conversar com o professor Milton Kelling, ele que é coordenador do curso de Ciências Contábeis aqui da Universidade Luterana do Brasil, sobre um método ou talvez uma fórmula aí para que as pessoas não dependam única e exclusivamente da aposentadoria via INSS. Professor, qual a alternativa, ou melhor, qual o segredo para essas pessoas? Que decisão tomar nesse momento? Boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Eu vejo assim que, principalmente os jovens que ainda estão no início da carreira, devem já procurar fazer uma economia de forma que eles tenham no futuro um recurso que eles possam, com esse recurso, contar com uma complementação da aposentadoria. Qual seria a melhor medida? Guardar o dinheiro na poupança realmente ou investir em algum negócio que acha que é promissor? Eu vejo assim que a poupança é um investimento que tem isenção do imposto de renda, né? Por isso ela até no início é muito interessante. Depois, quando tem um valor mais substancial, que possa já começar a procurar outras opções de investimento, como o fundo de investimento, CDB, RDB, ações, né? E até investimentos em imóveis que valorizam bastante para no futuro poder contar com essa complementação da aposentadoria. Com os últimos anúncios do governo Michel Temer, a gente vê a questão da aposentadoria aos 65 anos de idade e só o valor do teto para quem contribui o máximo. A gente sabe que com a situação financeira do país, hoje isso é praticamente inviável. Como fazer, como proceder numa hora dessas? Nesse momento, o recurso realmente não é suficiente. Muitos trabalhadores têm optado em voltar para a ativa, né, e continuar até enquanto tiver saúde para trabalhar. Nós sabemos que esse valor é insuficiente, que muitas vezes a maioria dos trabalhadores vão ganhar apenas um salário mínimo e com isso não terão condições de sobreviver, muito menos de comprar seus medicamentos e talvez os alimentos. Então, melhor é se precaver, é procurar guardar um pouco para o futuro, principalmente para os jovens que estão começando, para que no futuro não passe pelo que os idosos de hoje estão passando, né? Com essa insegurança, com essa incerteza, né, do amanhã. No curso de Ciências Contábeis, assim, o que os acadêmicos vêm trabalhando, de que forma que os números vêm se comportando? Nós temos sempre alertado os acadêmicos e trabalhado com eles no sentido exatamente de orientá-los a guardar recursos, né, de guardar para o futuro, de saber poupar, né, de saber que o amanhã é uma incerteza e que eles devem ter em mente essa necessidade de aprender a guardar para o futuro. O senhor imaginava, quando jovem, que um dia a economia do país, um dia o INSS fosse ficar da maneira como está? Eu imaginava sim, e eu sempre imaginava isso porque no tempo em que as aposentadorias, as contribuições eram feitas para institutos privados, eles tinham rentabilidade e tinham a certeza da continuidade. No momento que o governo assumiu, ele passou a usar esses recursos para investimento em obras sociais e principalmente para atender os carentes. Com esses recursos já eram insuficientes, muitas empresas que não foram fiscalizadas e que acabaram não contribuindo, e principalmente as isenções que também deixam de contribuir para a Previdência, né? O próprio governo que também não entra com a parte dele. Então, o regulamento da Previdência ele é bem claro, é uma tríplice contribuição. E muitas vezes, quando uma das partes ou duas não contribuem e tiram somente do trabalhador, é óbvio que não ia chegar no final. A principal justificativa se dá a questão da longevidade hoje. A expectativa de vida da população brasileira aumentou. Realmente o sistema não é autossuficiente. O senhor concorda com isso e com esses dados que são apresentados? Eu acredito que isso também não é uma justificativa, porque apesar da longevidade, as pessoas continuam trabalhando
mesmo depois de aposentado. E assim mesmo não tem garantia nenhuma de que vão ter algum benefício com esse valor que estão contribuindo depois da própria aposentadoria. Hoje, um idoso mesmo que trabalha ainda, se ele faltar por questões de doença, ele não tem nenhum benefício do INSS, a não ser aquela pequena aposentadoria dele. Então, é muito grave a situação, principalmente com relação ao recurso que é insuficiente para essas pessoas que estão nessa faixa etária. O senhor, professor, está aposentado e na ativa, chegou a parar durante algum período? Não, eu nunca parei, Gabriela. Eu sempre continuei contribuindo, né? E, por sinal, atualmente é a fase melhor da minha vida. Eu acredito assim que tive uma grande oportunidade de voltar a participar aqui da UBRA, né, onde eu me sinto em casa, onde eu sempre admirei a UBRA e estou aqui fazendo um trabalho que eu admiro muito com os meus alunos, que eu tenho certeza que eu estou dando o máximo de mim. Então, trabalhar mesmo depois da aposentadoria é uma coisa muito agradável, até porque o valor da aposentadoria é insuficiente, né? A gente está acostumado com um padrão de vida que, infelizmente, a aposentadoria não nos propicia. Dá conta dos gastos mensais? Não, realmente não tem como. Então, nós temos outras atividades além dessa da UBRA, né? E que hoje eu estou deixando de lado para atender exclusivamente, quase que exclusivamente a UBRA. Maravilha, e um presente de Deus é ter saúde para isso. Isso que eu admiro, né? Isso que eu agradeço a Deus por ter tido essa oportunidade. Realmente o que todos os jovens devem se questionar agora é: será que nos aposentaremos? Né? E certamente pensar em alguma alternativa. Agora, vale também um comentário sobre a questão dos motivos, reais motivos para todo esse problema que o país está passando, né? Provavelmente com a geração mais jovem trabalhando por muitos anos até se aposentar e, sem sombra de dúvidas, foram aí políticas temerárias adotadas ao longo do tempo em relação à Previdência Social que levaram o país a essa situação e que agora quem vai pagar o pato, né, de fato, vão ser os trabalhadores e ninguém mais. Rapidamente aqui alguns comentários também, participações através do facebook.com/TV Cachoeira, você já sabe, o nosso canal de interatividade. Com a gente aqui a Ediane Persky e também Alexandro, desejando a todos um Feliz Natal desde já, né? Que Deus venha abençoar a cada família, muito amor, paz e saúde. Obrigado, Ediane, tudo de bom para você e para sua família também. A Mari Santos também desejando uma boa tarde para todos os telespectadores. A Rosane Cassol, enfim, muito obrigado a todos aí que mandam seus recadinhos para a gente através da nossa página na internet. Lembrando que você pode mandar a sua mensagem a qualquer momento, sua sugestão de reportagem e fazer um jornalismo cada vez melhor aqui na TV Novo Tempo, a TV Cachoeira. O NT Sul vai ficando por aqui. Outras informações, você já sabe, na internet, não é? Logo mais às 7 horas da noite, todo o detalhamento deste novo pacote lançado pelo governo federal, pelo governo Temer, no Jornal da Novo Tempo com Hélio Moura. E a gente volta amanhã ao meio-dia com mais uma edição do NT Sul. Tudo de bom para você, até amanhã, tchau.